vision. Bom dia, povo de Deus, é isso aí, lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira. Iremos estudar hoje a cultura e a sua influência sobre a palavra de Deus. Vamos aprender hoje que a cultura que a gente vive hoje, a cultura que foi criada pelo homem, ela está distorcendo a palavra de Deus, ou eu posso até dizer que está destruindo a palavra de Deus em muitos corações daqueles que professam ser cristãos. E tem muitos cristãos se associando a alguns tipos de cultura que é contra os princípios de Deus. A gente vai analisar que a cultura em si, ela foi afetada pelo pecado, e a gente precisa entender, distinguir o que entre cultura sagrada e cultura que não é sagrada. Bem, a Bíblia diz que todos nós, a gente devemos fugir de toda aparência do mal. E uma coisa, todos nós pertencemos a cultura específicas. Também somos influenciados e moldados pela cultura. Ou seja, muitas vezes a gente somos influenciados e moldados pela cultura. Quer queira ou quer não, a gente já foi influenciado desde criança pela cultura. Fomos influenciados e moldados por essas culturas. Nenhum de nós escapa dela. Basta analisarmos o quanto do Antigo Testamento é a história do antigo Israel sendo corrompido pelas culturas ao redor. O povo de Israel em si, eles tinham uma cultura estabelecida por Deus, uma cultura santa, uma cultura sacra. Mas a gente vê que o povo de Israel, quando se associava ali com outras pessoas pagãs, outras pessoas que adoravam outros deuses, outras pessoas que tinham ali uma cultura da poligamia, tinha mais de um deus para adorar, era deuses de estátua, era várias coisas que ele tinha lá estabelecido. Tinha pessoas que adoravam até animais, os astros. Então essas pessoas, essas culturas que foram estabelecidas por homens, começou a enraizar e a entrar dentro do povo de Deus. E a gente vê que em toda a história do povo de Israel, Deus ia mandando profeta para eles voltarem os seus olhos para o Senhor. Inclusive o primeiro mandamento fala que é não ter outros deuses diante de mim. E algumas culturas tentavam tirar ou tiravam muitas vezes do coração das pessoas a presença desse Deus Todo-Poderoso. Mesmo que os fatores culturais influenciem inevitavelmente nossa compreensão da Bíblia, não devemos perder de vista o fato de que a palavra também transcende as estabilidades categóricas, culturais e de etnias, império e estado social. Essa é uma razão pela qual a Bíblia ultrapassa qualquer cultura humana e é até capaz de transformar e corrigir os elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. Então, você quer distinguir qual é a cultura verdadeira? Vocês sabem qual é a cultura que vocês têm no seu cotidiano. A gente vê que tem uma cultura que está destruindo de muitos corações e arrasta multidões para seguir essa cultura, que é a famosa cultura do carnaval. A gente vê muitas pessoas seguindo essa cultura, pulando ali, se divertindo, mas não entende que essa cultura, ela destrói do coração das pessoas o desejo de conhecer mais sobre Deus, destrói do coração dessas pessoas o desejo de aprender mais da palavra de Deus. E a gente vai ver hoje algo interessante na Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, há um conselho muito importante que Deus dá, não só para quem professa ser cristão, outra coisa, mas ela se encaixa para todo ser humano. E a gente vai estudar esse texto agora, e é muito importante. Abra a Bíblia de vocês aí, 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha só que interessante aqui. Diz aqui que porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos carnais, muitas vezes o amor e o que eu falei agora da cultura do carnaval, ali é estabelecido um desejo carnal, um desejo de relações sexuais ali ilícitas contra os princípios de Deus. É uma cultura que está devastando tanto o coração do ser humano quanto a família em si. Está destruindo muitos relacionamentos,
está destruindo muitos jovens que vão para esses ambientes se prostituírem, se embriagarem, e eles têm que entender que essa cultura está destruindo muitos jovens, muitas famílias. E ele continua também dizendo que a concupiscência dos olhos, ou uma cultura que é estabelecida também, é, por exemplo, a limpeza de um carro. Você compra um carro e tem aquela cultura de querer limpar, e é passado de pai para filho, mas você tem que entender que isso não pode ultrapassar limites, não pode transformar um carro em um Deus, a ponto de você espancar o seu filho por ele arranhar o seu carro, fazer alguma coisa lá. Mas a gente vai entender que Deus ele está preocupado, sabe o quê? Porque muitas culturas estão devastando as nossas famílias. A gente tem que encaixar em nossa mente a palavra de Deus e a cultura do eterno. Mas vamos analisar agora uma coisa bem interessante. A cultura, como qualquer outra faceta da criação de Deus, é afetada pelo pecado. Consequentemente, ela também está sobre o juízo de Deus. Agora, mas devemos sempre ter cuidado de distinguir entre as duas. O ideal é que, se necessário, a fé bíblica se oponha à cultura existente e crie uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Esse texto de uma escritora norte-americana chamada Ellen Goodwhite diz o seguinte: os seguidores de Cristo devem ser separados do mundo em princípios e interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo, não para os animar em qualquer coisa que não se estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. Ela dá um conselho muito importante que a gente deve, os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e em interesses. Ou seja, a gente tem que se desviar do mundo, porque o mundo hoje em si só apresenta pecado, desgraça, só apresenta uma cultura totalmente destruidora que destrói muitas famílias. A gente tem que se afastar desses desejos mundanos, porque a gente já sabe que a cultura do mundo ela é totalmente pecaminosa. Mas a gente não deve sair do mundo, que nem foi aqui falado. Diz que a gente tem que se afastar desse tipo de cultura, mas devemos sim estar pregando o que é verdadeiro, o que é santo para a nossa família. Vamos colocar no coração dos nossos filhos uma cultura verdadeira, uma cultura maravilhosa, uma cultura onde não tem pecado. E essa cultura você encontra aqui na palavra de Deus. Que você possa fazer desse livro um guia para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Grava no seu coração a mensagem de Deus. Crie um muro de versículos bíblicos sobre a sua vida. E ali você vai poder enfrentar qualquer cultura que venha contra os seus princípios. E você vai se defender firmemente. Quero mandar um abraço especial para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Se inscreve lá no canal, deixa seu like e que Deus possa abençoar a sua vida. Oremos conosco agora nesse exato momento. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento. E que eles possam entender que a Bíblia ela está acima de qualquer cultura estabelecida pelo homem. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.